Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão aqui. Vamos começar agora o nosso louvor. Você seja muito bem-vindo, pessoal que está também pela internet, que seja também abençoado. Vamos começar cantando a música Teu Amor. Saba 7. Toda vez que eu tento me afastar, me encontras com o teu olhar. Não me trata segundo meu pecado. Toda vez que eu tento me afastar, me encontras com o teu olhar. Não me trata segundo meu pecado. Não contabiliza. Não contabiliza os meus desvios. Agora ele me chama de filho. Não mais escravo, sou um filho. Os caminhos que trilhei, os lugares onde andei, não puderam me afastar do teu amor. Oh, 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 oh. Mil pecados cometi, mas não desistiu de mim. Nada pode me afastar do teu amor. Oh, 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 oh. Por mais que a gente tenha ficado longe de Deus, Ele sempre vai estar lá nos esperando. Ele não deixa a gente se afastar dele. Toda vez que eu tento me afastar, me encontras com o teu olhar. Não me trata segundo meu pecado. A gente pode tentar ficar longe dele, mas toda ele vez que está eu sempre do nosso tento me lado. afastar, me encontras com o teu olhar. Não me trata segundo meu pecado. Ele não contabiliza. Não contabiliza os meus desvios. Não mais escravo, sou um filho. Os caminhos que trilhei, os lugares onde andei, não puderam me afastar do teu amor. Oh, 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 oh. Mil pecados cometi, mas não desistiu de mim. Nada pode me afastar do teu amor. Oh, 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 oh. Nem a morte, nem a vida, nem presente ou futuro podem me afastar do teu amor. Nem a morte, nem a vida, nem presente ou futuro podem me afastar do teu amor. Amém? Que nada possa nos afastar do amor de Deus, e se Ele se afastar da gente, que vocês tenham a certeza, se nós que Ele quisermos nos afastar dele, tenham a certeza que Ele vai estar do nosso lado. Vamos para a próxima, Caminho no Deserto. Vamos ficar de pé para a gente cantar essa? A gente ficar mais animado aqui, juntar com um grupo de louvor.
aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. É isso aí, comunidade. Agora eu comecei a escutar vocês aí, bem forte. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, Tocando corações. tocando os corações. Fala pra ele que você vai adorar ele de todo o seu coração. Te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Ele restaura o teu coração. Restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Ele vai transformar a nossa história. Transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Vamos lá, com toda a força agora. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Aleluia. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és, meu Deus. Esse é quem tu és. 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 Você tem a certeza de quem ele é para você. Não importa onde você esteja passando, que você esteja passando por um vale muito obscuro, sem emprego, de repente está passando dificuldades na vida financeira, ou um ente querido morreu há pouco tempo, você está triste, você possa ter certeza que Deus ele vai estar do teu lado, qual for o deserto que você tiver. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Fala pra ele. Esse é quem tu és. Acredito em ti, Senhor. Esse é quem tu és. Senhor pode tudo. Esse é quem tu és, meu Deus. Esse é quem tu és. 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 Obrigado, Senhor, por estar sempre em qualquer deserto que a gente estiver. Obrigado por estar nos acompanhando.
Salmo 34. Busquei a Deus, Ele me atendeu e me livrou de todo o mal. Todos que o contemplam têm alegria, serão honrados por Deus, serão honrados por Deus. Clamei ao Pai, Ele me ouviu e me salvou de toda aflição. Ao meu redor, a proteção pela mão do Senhor, pela mão do Senhor. Vamos todos adorar. Vamos todos proclamar a grandeza do Senhor. Vamos juntos exaltar e adorar seu santo nome. Provar e ver Que o Senhor é bom e como é feliz quem nele confiar. Temei a Deus e dai-lhe glória, e nada irá faltar, e nada irá faltar. Vamos juntos. Vamos todos proclamar A grandeza dele. a grandeza do Senhor. Vamos juntos exaltar e adorar seu santo nome. Vamos adorar cada dia mais no teu altar, como brasa viva. Vamos adorar cada dia mais no teu altar, como brasa viva. Vamos adorar cada dia mais no teu altar, como brasa viva. Vamos todos proclamar a grandeza do Senhor. Vamos juntos exaltar e adorar seu santo nome. Provai e vede que o Senhor é bom e nada irá faltar, e nada irá faltar. Amém. Boa noite. Bom, como Andes fala, então, bora louvar. Cadê ele? Tá aí não? Grande é o Senhor.
Tu és Deus, Salvador, és o pão da vida. Tu és paz e o amor, és a água viva. Grande é o Senhor, és meu Deus, meu Senhor, sempre adorarei, adorarei. És meu Deus, meu Senhor, sempre adorarei teu nome. Para quem não conhecia essa música, ela vai repetir mais ou menos a mesma coisa agora. Vamos lá? Deu para aprender? Tu és Deus, Salvador, és o pão da vida. Tu és paz e o amor, és a água viva. Grande é o Senhor, és meu Deus, meu Senhor, sempre adorarei, adorarei. És meu Deus, meu Senhor, sempre adorarei teu nome. És meu Deus, meu Senhor, sempre adorarei, adorarei. És meu Deus, meu Senhor, sempre adorarei teu nome. Poderoso Criador e glorioso Redentor, grande é o Senhor. Poderoso Criador e glorioso Redentor, grande é o Senhor. Mais uma vez agora. Poderoso Criador e glorioso Redentor, grande é o Senhor. És meu Deus, meu Senhor, sempre adorarei, adorarei. És meu Deus, meu Senhor, sempre adorarei teu nome. És meu Deus, meu Senhor, sempre adorarei, adorarei. És meu Deus, meu Senhor, sempre adorarei teu nome. Possamos sempre adorar esse grande Deus, buscar a presença dele em todo momento. Agora vamos novamente nos colocar em pé, a cantar com bastante alegria agora a música Atos 2, que é o tema do nosso Sabacete hoje, buscando a presença do Espírito Santo. Nós estamos aqui tão sedentos
Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Você busque profundamente, do fundo do coração, que o Espírito Santo esteja em você. Estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Jesus Cristo prometeu, quando Ele foi embora, que ia deixar o Espírito Santo dele aqui, o nosso Consolador. Então vem me incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Que essas palavras sejam do fundo do nosso coração, que Ele esteja realmente habitando em nós, pedindo a presença dEle. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem. Peça para Ele incendiar a sua vida. Meu coração, Seu viver seja iluminado por Ele. altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Vamos dar glória a Ele agora, que temos a certeza de que Ele já habita em nós. Te damos honra, Te damos glória. te damos glória. Teu é o poder Teu é o poder, até o fim. pra sempre, amém. Vamos dar honra e glória ao nome de Deus. Te damos honra, Que o Espírito Santo esteja conosco. te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Mais uma vez agora. Te damos honra, te damos glória. Glórias ao Deus de todo o universo. Teu é o poder, Para pra sempre. sempre, amém. Amém, irmão. Então vem me incendiar meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque estamos sentindo a Tua presença aqui hoje, nesse Sábado 7. Um evento especial para adorar e engrandecer o Teu santo nome. Agora, com espírito de oração, vamos cantar a música Santo Espírito. Você faça como fosse uma oração agora, para receber a palavra que vai vir logo após. Você possa estar preparado.
Abra seu coração, feche os seus olhos, se entregue. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Só a presença do Santo Espírito na sua vida. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sempre na presença dele. Tua presença. Agora, Santo Espírito, seja bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo. Receba agora o Santo Espírito de Deus. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Que seja esse o desejo do seu coração, amigo. Que bom que você está aqui buscando a presença do Santo Espírito. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Não há nada comparado com a presença dele. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Fala para ele que ele é bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Sejamos inundados pela presença do Espírito Santo. Vamos provar o quão real é tua presença. Hoje nós vamos provar o quão real é a presença dele na nossa vida. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença.
agora lá do fundo do teu coração agora. Feche os seus olhos. Fala que Ele é bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Pode se sentar. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Satisfação sem tamanho estar aqui com vocês. Nós preparamos este programa com todo o amor e carinho. Vocês sabem, a princípio seria numa chácara, mas por conta aí desse tempo maluco, a gente teve que ir para o plano B. E aqui estamos. Deus seja louvado pela vida de vocês. Obrigado por ter aceitado o convite e ter colado aqui com a gente. Bom, vocês já perceberam? Nós fizemos este encontro aqui embasados no livro de Atos, capítulo 1 e capítulo 2. E quando a gente vai para o capítulo 1 de Atos, a gente vê Jesus, um pouquinho antes dele se despedir dos discípulos, ele os promete algo que revolucionaria o mundo. E o curioso foi ver a reação dos discípulos, porque eles trataram de correr o mais depressa possível de volta para Jerusalém. E eles se reuniram no piso de cima de um sobrado e ficaram lá. Atos 1, verso 14 e 15, diz que 120 pessoas se reuniram e perseveraram unânimes em oração. Imagine você e mais 119 pessoas unidos em oração, orando pelo mesmo objetivo, unânimes. Foi isso que aconteceu com os familiares de Jesus e seus amigos. E logo depois de alguns dias, a promessa da vinda do Espírito Santo se concretizou. E eles foram empoderados, eles foram revestidos pelo poder do Santo Espírito. Resultado? Rapidamente, o Evangelho foi pregado por toda a parte. E se eu dissesse para vocês que a promessa da vinda do Espírito Santo ainda é válida para a gente hoje, o que vocês me diriam? E é justamente por isso que Jesus trouxe você aqui, para este lugar, para este encontro. Para a gente tomar ali de exemplo Atos 1 e nos unirmos em oração, perseverando, unânimes, orando por um só objetivo, rogando pelo batismo do Espírito Santo, rogando para que a gente seja transbordado pelo Espírito Santo de Deus. E é justamente isso que a gente vai fazer agora. A gente vai se dividir em grupos de 10 pessoas. Nós temos 7 líderes aqui entre a gente. Por favor, os líderes aí se levantam, por gentileza. Temos 2 aqui à frente, 3. Cadê o Vini? Está vindo aí para ajudar. A Jéssica ao meu lado esquerdo. Galera, vem cá. Os líderes, por favor, aqui à frente. Como vai funcionar? A gente vai dividir todos vocês aqui em 7 grupos, certo? E cada líder que está aqui à frente vai levar o seu grupo para fora, para algum lugar, para a gente orar. E o resto, o líder vai avisar vocês lá fora, beleza? Nós temos aí 15 minutinhos para fazer isso, aí a gente volta e encerra aqui essa parte e continuamos a programação, fechou? Então vamos dividir aqui, eu vou passar para o Vini e ele vai fazer a divisão. Vai, Vini. Não, vamos contar aqui já. 1, 2... Galera, vamos se assentando aí, vamos chegando.
quero, na sequência, ler aqui em Atos dos Apóstolos o que aconteceu depois dos discípulos ali gastarem aquele tempo juntos, 120 cabeças unânimes em oração, num só propósito, num só objetivo. E esse episódio está relatado no capítulo 2 de Atos, verso 1 e 2. Se você quiser acompanhar aí. E a versão que está aqui no meu aplicativo é a seguinte, ó. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Que Deus os abençoe. Pra onde vou correr se tudo que eu faço é incerto? Sem ver um palmo à frente, é difícil me sentir seguro. E se eu escolher o mal, pois aqui eu só enxergo caos, sou falho, cego, cheio de imperfeições, mas o Senhor enxerga além, é perfeito em glória e saber, me dá um rumo em meio à indecisão. Entrego os meus caminhos ao Senhor e sei que só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele enxerga a ordem deste caos. Só Ele vê o começo e o final. Vou confiar. Deus grande em poder, puro e perfeito em bondade. Com tua destra tu sustentas e mantém toda a realidade. Como posso duvidar do amorável Criador? É sábio, justo, transbordante em perfeição. Só o Senhor enxerga além, e
incomparável Criador, é sábio, justo, transbordante em perfeição. Só o Senhor enxerga além e me direciona para o bem, me dá um rumo em meio à indecisão. Entrego os meus caminhos ao Senhor e sei que só o bem Ele fará, e eu vou descansar, pois só Ele enxerga a ordem deste caos, só Ele vê o começo e o final. Vou confiar. Vou confiar. Amém. Boa tarde, meus amigos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Que alegria a gente estar reunidos aqui nessa oportunidade. Estou muito feliz pelo convite mais uma vez para passar um tempo aqui com a comunidade de Londrina e chegar aqui e encontrar o meu amigo Gabriel. A gente tem feito várias parcerias, tenho certeza que é uma bênção. Amanhã à noite o Gabriel vai estar aqui na comunidade, trazendo o seu testemunho, louvando a Deus. Você já fica convidado para fazer esse plano de estar aqui amanhã à noite mais uma vez. Muito feliz por tê-los aqui. No mês de agosto eu tive a oportunidade de vir durante 4 domingos aqui, minha esposa e eu, para que a gente pudesse trocar uma ideia sobre o reino. Alguém estava aqui no mês de agosto? Estivemos aqui, já nos conhecemos então, viu? Prazer em reconhecê-los. E você que está vindo aqui pela primeira vez, talvez, nessa comunidade, seja bem-vindo. Sei que tem amigos de outras igrejas aqui de Londrina, sei que tem amigos que foram convidados. Estar aqui unidos, todos juntos, imbuídos desse propósito de se encher da presença do Espírito Santo, é uma alegria muito grande, é uma honra e é uma promessa bíblica também, e nós nos apegamos a essa promessa. Nesse momento a gente vai se reunir em torno da palavra. Já nos reunimos em torno do louvor, já oferecemos o nosso louvor a Deus, já nos reunimos em torno também da oração, estando dividido em grupos, e nesse momento a gente vai se dividir ao redor da palavra, e nós vamos abrir no livro de Atos. E eu te convido a fechar os olhos mais uma vez, para que a gente possa orar. Obrigado, Senhor Deus, pela sua bondade, pelo seu amor. Que oportunidade poder finalizar o nosso sábado dessa forma, reunidos entre amigos, para que nós possamos aprender mais sobre Ti, sobre a Sua palavra e sobre o Seu amor. Nesse momento, nós temos um objetivo muito especial, entender no texto da Bíblia a maneira como o Espírito Santo se revela por meio de nós, indivíduos, e na nossa coletividade da igreja também. E por isso nós queremos, nesse momento, nos esvaziar dos nossos pensamentos, dos nossos problemas, das nossas pressuposições, e pedir que o Espírito Santo inunde o nosso ser, ilumine a nossa mente, preencha o nosso coração, para que possamos, enquanto falamos sobre Ele, também ser tocados por Ele, ter um relacionamento com Ele. Senhor, que tudo aqui que acontece possa ser para a sua honra, para a sua glória, para o seu louvor, e que seja movido pelo Espírito Santo de Deus, que neste momento é convidado para habitar em nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. É oportunidade ainda para eu agradecer ao meu amigo Pastor Júnior. Ele sempre que me traz aqui para esse rolê, eu também vi. Valeu, Junão. Eu vi também ao longe o Pastor Natal, não sei se ele está aí agora, mas eu vi ao longe, fica o meu abraço também para o Pastor Natal. Tive a oportunidade de conhecê-lo lá na cidade de Maringá, de ser professor do filho dele, do Kalel, e um menino de ouro, muito feliz
por saber que ele está aqui também na cidade de Londrina. Nesse momento, meus amigos, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns textos de Atos no capítulo 2. Se você tem a sua Bíblia, seja no seu smartphone, se você tem a sua Bíblia física, vai ser importante você acompanhar esse texto comigo. Nós vamos para Atos no capítulo 2, leremos a partir do verso 22, pularemos alguns versos e iremos para uma porção final desse capítulo, ok? Como o pastor Júnior já falou aqui, Atos no capítulo 1 e no capítulo 2, eles revelam a maneira como a promessa de Jesus Cristo se cumpriu ali no meio dos discípulos. Jesus Cristo, em mais de uma oportunidade, prometeu aos seus discípulos que quando não estivesse mais entre eles, quando morresse, ressuscitasse, subisse ao céu, que eles não estariam abandonados, que Jesus Cristo enviaria alguém exatamente como ele, da sua própria natureza, um outro como ele. E aqui em Atos no capítulo 2, a gente tem a descrição do cumprimento da promessa. É tão bonito você pensar em dias em que as promessas são cumpridas. Na maior parte da nossa vida, a gente fica buscando os nossos objetivos, buscando em Deus que Deus cumpra as suas promessas. E há poucos dias da nossa vida que é o dia de receber em nossas mãos as bênçãos. E aqui, Atos no capítulo 1 vai narrar exatamente o dia em que a promessa de Jesus Cristo se cumpre nos discípulos e eles recebem então o poder do Espírito Santo. A virada do capítulo, Atos no capítulo 2, fala sobre a manifestação do Espírito Santo no dia do Pentecoste e fala sobre a reação da comunidade religiosa vendo os discípulos cheios do Espírito Santo se manifestarem. E é curioso pensar que a maneira como o texto de Atos nos mostra, essas pessoas que, vendo a manifestação do Espírito Santo sobre os discípulos, começaram a dizer: eles estão bêbados, eles estão embriagados. Muito provavelmente porque esses que lançaram essa dúvida sobre o caráter dos discípulos e sobre o caráter daquele que estava sendo revelado, não conheciam em intimidade o Espírito Santo. E para aqueles que não são nascidos do Espírito Santo, não há como entender a manifestação do Espírito Santo. E se torna algo tão vão e tão tolo como esses homens, olhando para os discípulos, agora apóstolos, cheios do Espírito Santo, dizendo: eles estão embriagados. Isso combina com outras palavras do apóstolo Paulo nas suas cartas, de que o Evangelho é uma loucura. A maneira como alguém se manifesta religiosamente por meio do Espírito Santo é como se fosse loucura. Pedro, então, diante dessa acusação de que eles estavam bêbados, começa a falar no versículo 22 algo muito especial. Na verdade, no versículo 14, ele se dirige a essa acusação, e no verso 22 eu quero grifar com vocês algumas partes. Atos, no capítulo 2 e no verso 22, a Bíblia diz assim: israelitas, é Pedro dizendo, israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Verso 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? E Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Ainda no capítulo 2, a partir do verso 42, o livro de Atos dos Apóstolos, que poderia ser o livro de Atos do Espírito por meio dos Apóstolos, narra a maneira como a igreja, cheia do Espírito Santo, lidava nas suas atribuições diárias. Essa parte de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 42, é um texto muito querido pela igreja. Fala de um período muito especial da igreja.
Toda a igreja contemporânea hoje lembra com saudade desse período inicial da igreja primitiva, da igreja apostólica, e o nosso objetivo sempre nos nossos púlpitos é ressuscitar no coração dos membros, é ressuscitar no corpo dos discípulos, nas pessoas que seguem a Jesus, esse tipo de intimidade, de vivência em comunidade. Dê uma olhada em como o livro de Atos narra a maneira que pessoas cheias do Espírito se relacionavam como igreja. Atos 2:42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Essa igreja aqui, que você hoje veio visitar o auditório, se chama comunidade. E o motivo pelo qual nós chamamos de comunidade, não de igreja, é uma nomenclatura apenas, mas é também uma tentativa, é um manifesto, é um marco verbal de dizer, nós temos por valor e por princípio aquilo que a Bíblia fala sobre viver em comunidade. Porque quando a gente fala de igreja hoje, na nossa realidade aqui do Brasil, a gente tem diferentes reações. Para muitos, igreja é a vida toda. A minha avó faleceu esse ano e minha avó passou a vida toda na igreja. A igreja era a vida dela, praticamente. Dedicava o seu tempo, os seus talentos, o seu recurso para a obra da igreja. Para outras pessoas, talvez da minha geração, falar de igreja é falar com desconfiança. Falar da figura do pastor é falar sobre um aproveitador, é falar sobre alguém que está interessado naquilo que você tem dentro do seu bolso. Falar sobre igreja talvez se tornou algo muito banal e comum. E é por isso que a gente falar em comunidade é simplesmente um marco terminológico, verbal, de dizer, nós queremos não ser essa igreja que você tem aí na sua cabeça, mas nós queremos viver em comunidade. Nós queremos partilhar a nossa vida juntos. E essa é uma atitude que não vem do nosso coração. Viver em comunidade é muito difícil. Na nossa forma de viver, no nosso modo de viver contemporâneo de uma grande cidade como Londrina, é muito mais fácil a gente ter uma vida privada, íntima, cada um dentro da sua casa, cada um dentro do seu apartamento, cada um controlando o seu próprio tempo, cada um escolhendo o seu próprio conteúdo, e dedicar o tempo para se conectar e fazer laços com outras pessoas é um desafio para os dias atuais. Como nós poderemos, então, ser um movimento de abrangência, de relevância, que representa o caráter de Cristo aqui nessa terra, se não mais vivemos juntos e dedicamos o nosso tempo juntos? E aqui está o grande segredo. A única forma que nós temos de sair do nosso conforto pessoal, do nosso piloto automático e da nossa vida que vai sendo levada à nossa própria regra, a única maneira de nós quebrarmos esse ciclo é se dentro de nós uma vontade exterior a nós se apossar da nossa existência. É se o Espírito Santo colocar no nosso coração a vontade de dividir a vida com as outras pessoas. Por nós sempre pensaremos no eu, no ego, naquilo que me satisfaz, naquilo que é mais confortável a mim. Mas o viver em comunidade, o partilhar do tempo, o partilhar do pão, o estar interessado em suprir aquilo que o outro precisa, em se importar com o outro, em dedicar tempo para o outro, não é algo natural do ser humano, e vem por meio do Espírito Santo. Pensando sobre esse aspecto, a gente entende que a grande marca de uma comunidade deveria ser a busca diária pelo Espírito Santo. Por vezes, as nossas marcas que se sobressaem, como nossa identidade, têm a ver com aspectos muito menores do que a presença do Espírito Santo. Por vezes, a identificação que as pessoas têm de nós
Não é a presença do Espírito Santo. Se você quiser saber qual é a identidade de uma igreja, de uma comunidade ou de um indivíduo cristão, pergunte para alguém que é diferente dele como ele enxerga essa pessoa. O que eu quero dizer com isso? Você quer saber qual é a identidade mais visível da sua igreja? Pergunte para alguém que não é da sua igreja como ele te vê. E por vezes, falando agora do meu recorte religioso, que é o recorte religioso da maioria de vocês, os valores identitários que se sobressaem são as coisas que comemos e que não comemos, o dia que decidimos ir à igreja ou não ir à igreja, o tipo de roupa que vestimos e não vestimos. E muitas vezes as pessoas não reconhecem em nós uma igreja que é cheia do Espírito Santo. O sonho de Deus para a nossa comunidade é que quando alguém que não nos vê, quando alguém que não nos conhece, tiver a oportunidade de esbarrar-se no caminho conosco, que ele saia com a impressão de que nós somos alguém diferente, pelo menos, que parece que a gente não segue a mesma lógica, porque essa é uma das marcas do Espírito Santo. Quando a gente pensa na igreja, como esse grupo que está aqui reunido, o plano hoje aqui da comunidade era se reunir fora aqui desse espaço, exatamente para que a gente pudesse fortalecer essa identidade de que a igreja não precisa estar atrelada a esse prédio. Quando a gente pensa no funcionamento da igreja bíblica, levantada por Deus, pelo Espírito Santo por meio dos apóstolos, nós percebemos que a igreja ela está ligada num tripé. A igreja se relaciona com outras duas realidades muito importantes. A igreja se relaciona com o reino de Deus e a igreja se relaciona com o mundo. Para a gente entender o que é ser igreja ou ser comunidade, a gente precisa entender qual é o papel do reino de Deus e qual é o papel do mundo. Porque essas três relações, elas sempre estão vivendo de forma conjunta, elas formam de fato um tripé, três pés diferentes de uma mesma estrutura. O que vem primeiro é o reino de Deus. O reino de Deus é a manifestação do seu caráter. São os valores de Deus distribuídos no coração das suas criaturas. Lá no livro de Gênesis, quando o relato da criação acontece, e no sexto dia Deus cria o homem e a mulher, Deus coloca no homem e na mulher os valores do seu próprio reino, e a maneira como o homem e a mulher deveriam se relacionar sozinhos entre si com a natureza, manifestava o reino de Deus. É o grande manifesto do reino de Deus. Nós entendemos então que esse reino de Deus, ele acontece num espaço escolhido por Deus. E o espaço onde o reino de Deus acontece é o mundo. O mundo é o palco histórico do reino de Deus. E nesse momento da história, o reino de Deus está em desvantagem nesse palco chamado mundo. Porque nós temos um anti-reino. Aqui entra a história do grande conflito da Bíblia. Nós temos um anti-reino que domina a maior parte das relações desse local que nós vivemos. O reino de Deus tem o seu espaço, mas hoje ele não está sendo vivido em sua completude. Se a gente pudesse colocar metáforas visíveis, o reino de Deus seriam relativos à luz. O reino do inimigo de Deus, o anti-reino, seria relativo às trevas. E a gente percebe, pela maneira como esse mundo se encaminha, que as trevas têm ganhado mais espaço do que a luz. Mas ao longo da história desse mundo, relatada inclusive pela Bíblia Sagrada, nós temos homens e mulheres que, mesmo no meio das trevas, iluminam esse mundo, caminham com pequenos faroletes, com pequenos lampiões, iluminando a sua própria existência. E quando Jesus Cristo vem a este mundo, o reino de Deus está entre as pessoas. E ele começa então a iluminar as estradas empoeiradas da Palestina. E ele começa a influenciar outras pessoas que antes estavam nas trevas para o reino de Deus. E é nesse contexto que Atos, no capítulo 2, mostra este mundo de trevas sendo iluminado pela mensagem do reino de Deus. A terceira realidade é a igreja. E a igreja é a estrutura desse mundo responsável por guardar e compartilhar a mensagem do reino de Deus. É para isso que serve a igreja. Mesmo que o mundo esteja em trevas, há um grupo que se movimenta, que se reúne em lugares, e nesses lugares em que esse grupo se reúne, e nesses lugares em que esse grupo se movimenta, o reino de Deus é pregado.
A luz ilumina sobre as trevas. A igreja é a estrutura escolhida por Deus para oficialmente ser a portadora da mensagem do reino de Deus. Você consegue entender essa dinâmica? O reino de Deus, primazia de todas as coisas. O mundo como local histórico. E a igreja como portadora da mensagem do reino de Deus para esse mundo. Todo esse movimento da igreja só é impulsionado se a ação do Espírito Santo acontecer. O grande problema é que, ao longo dos séculos de história da igreja, nós percebemos uma mudança que não faz parte do livro de Atos. Uma característica muito interessante do livro de Atos, no capítulo 2 e no verso 42 que nós lemos, dessa igreja que é a menina dos olhos do cristianismo, essa igreja que a todo tempo nós queremos voltar a ser, essa igreja primitiva, que vive compartilhando pão, que vive em comunidade, que vive nas casas uns dos outros, dedicados na doutrina, nos ensinos dos apóstolos, é uma igreja que não tem prédio. Uma parte do texto que nós lemos dizia que eles se reuniam nos pátios, ou no pátio do templo. Uma igreja que ainda não tinha prédio. A realidade dessa igreja mudou. E ao longo dos séculos da história da igreja, nós fomos atribuindo cada vez mais o reino do espaço. Cada vez mais os nossos reinos começaram a ser concretizados por meio das nossas igrejas, dos nossos templos. E aqui há uma grande mudança de paradigma. Para a maioria de nós, há um poder sobrenatural acontecendo nas paredes desse lugar. Nós acreditamos que a igreja é a casa dos milagres. Nós acreditamos que a igreja é o lugar onde o Espírito Santo se manifesta. E dessa forma, o inimigo de Deus tem colocado no coração dos crentes um antidesejo, ou um desejo que é contrário à vontade de Deus. Como se nós olhássemos para a sacralidade desse lugar e acreditássemos que esse é o todo da experiência de um cristão. Quando, na verdade, as maiores manifestações do Espírito Santo não se dão aqui nesse espaço. Quando as maiores manifestações espirituais da nossa vida acontecem aqui nesse espaço, há algo errado acontecendo com a nossa fé. As maiores manifestações do Espírito Santo não acontecem nos momentos em que nos reunimos para louvar, ou no momento que alguém se propõe a trocar uma ideia sobre o texto da Bíblia, ou no momento em que alguém expõe um louvor. Não é dessa maneira, quando nos emocionamos num apelo, que o Espírito Santo se manifesta. A grande característica da manifestação do Espírito Santo é quando cada indivíduo que compõe essa comunidade busca incansavelmente o Espírito Santo na sua vida diária, na sua casa, no chão do seu quarto, nos joelhos dobrados, no coração rasgado. É ali que o Espírito Santo se manifesta na nossa vida, e é dessa forma que a gente se torna íntimo do Espírito Santo. Falar sobre a busca do Espírito Santo para nós como igreja e como igreja adventista, por vezes é muito difícil, porque nós achamos que o Espírito Santo vai se manifestar aqui. Mas o problema é, quantas horas da sua semana você passa aqui? E quantas horas da sua semana você passa lá? Se a nossa compreensão de igreja for que a igreja é esse lugar, por quantas horas da nossa semana nós somos igreja? Ao meu ver, faz muito mais sentido nós entendermos que esse aqui é um local para fortalecimento em torno da palavra de Deus. Esse é um local para celebração das bênçãos que Deus tem manifestado em nossa vida. Mas a nossa missão como igreja, portadora da mensagem do reino de Deus para esse mundo, acontece no momento em que essa porta se fecha, que as luzes se apagam e que nós somos jogados na nossa rotina diária, encontrando pessoas da nossa família, colegas de trabalho, os vizinhos, e ali nós temos a oportunidade de iluminar o mundo das trevas com a mensagem do reino de Deus. Mas para isso é necessário que todos nós estejamos cheios do Espírito Santo no nosso viver diário. O Espírito Santo quer se manifestar primariamente nas suas orações, da sua casa, na leitura da Bíblia, na sua forma de viver. No mês de setembro eu tive a oportunidade de viajar durante 10 dias para Santa Catarina. É uma atividade que faz parte da minha formação nos estudos teológicos. Tenho a oportunidade de estar aqui com o meu professor aqui, pastor Tavella, meu professor. Muito feliz em vê-lo aqui. E todos nós que estudamos teologia fomos enviados para uma missão especial lá em Santa Catarina, para pastorear uma igreja durante 10 dias. Ao mesmo tempo que é um momento muito útil para a minha formação pastoral,
é muito útil para a igreja também, ser abençoado por esses jovens que estão indo até lá para cuidar, para visitar, para orar por essas pessoas. E no meu coração, eu fui com muitas dúvidas, com muita vontade de trabalhar, pensando o que será que aconteceria naqueles 10 dias. No meu primeiro dia daqueles 10 dias, eu tive a oportunidade de conhecer a irmã Sandra. Enquanto eu estava sentadinho ali no canto, ao lado da minha esposa, eu mandei uma mensagem para a irmã Sandra, deixando um abraço para ela e para a família dela. E a irmã Sandra me acolheu na casa dela no primeiro dia, e ela me contou um pouquinho da história dela, e a história começou a nossa conversa começou de forma bastante, sem nenhum tipo de mudança, ou seja, não havia nada de especial naquela conversa, mais um diálogo entre duas pessoas, e a irmã Sandra começou a contar um pouquinho para mim da experiência dela. E enquanto a irmã Sandra ia contando um pouquinho da experiência dela para mim, como se desabafando um pouquinho, querendo me conhecer, ela mal sabia que ela estava me dando uma pérola que eu carregaria para toda a minha vida. A irmã Sandra me contou a maneira como ela conheceu a mensagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ela falou sobre como a TV Novo Tempo foi importante, e a filha dela, que conheceu o Clube de Desbravadores, e descobriu que tinha um clube de desbravadores no bairro dela, e levou as suas crianças para o clube de desbravadores, e eles que haviam sido a vida toda da Igreja Assembleia de Deus, conheceram a mensagem adventista, e descobriram na palavra algumas coisas que não conheciam. Porém, a irmã Sandra, falando para mim sobre o processo dela de conversão, ela falava que o grande empecilho da vida dela, naquele momento de decisão em aceitar a mensagem bíblica, que agora ela estava entendendo, por meio dos estudos bíblicos com a Igreja Adventista, foi entender o papel que o Espírito Santo teria na vida dela. Ela veio de uma denominação, de uma formação religiosa, de uma cultura religiosa, em que a manifestação do Espírito Santo se dava de forma diária e sobrenatural na vida dela. Ela me dizia a forma como ela falava em mistério, de acordo com os termos dela, como ela falava em línguas, e depois que ela começou a estudar a Bíblia, ela descobriu uma nova maneira de como o Espírito Santo gostaria de se relacionar com ela. Eu estou tentando aqui falar para vocês e usar os termos que ela usava para mim em nossa conversa. E numa parte da nossa conversa ela dizia assim: Deus ele já havia se manifestado na minha vida durante muitas décadas, por meio do mistério, do Pentecoste, da fala em línguas. Mas agora eu descobri na palavra que Deus queria se manifestar comigo por meio do silêncio e da atenção. E entre as travas que ela tinha para aceitar o batismo e aceitar completamente essa mensagem, ela tinha uma dúvida no coração que ela não compartilhava com ninguém. Ela orava para Deus e ela dizia assim: Deus, eu estou entendendo a verdade do que eles estão me mostrando, mas o que é que eu vou fazer com o Espírito Santo? O que eu faço com o Espírito Santo? Eu não estou pronto para abandonar o Espírito Santo. E quando ela me disse isso, ela estava falando sobre a manifestação pentecostal do Espírito Santo na vida dela. Mas ela não sabia o quanto me doeu, não por nada do que ela disse, mas olhando para a minha própria realidade, e por vezes a realidade do meu recorte religioso, de o quanto o Espírito Santo era fundamental na experiência diária dela. E o quanto que para muitos de nós, ter ou não ter uma experiência com o Espírito Santo, nada tem a ver com a nossa fé. A irmã Sandra, ela encontrou alguém, uma amiga, ela me disse, e a amiga dela perguntou: irmã Sandra, como você está? Como estão as coisas? Você vai se batizar? E teve uma conversa informal com ela, e ela sentiu a vontade no coração de dizer para essa amiga: olha, eu quero me batizar, mas eu tenho um problema. Eu não sei o que vai acontecer, porque a maneira como o Espírito Santo se manifesta na minha vida, e contou toda a história para a amiga. E a amiga disse assim para ela: tem uma coisa sobre mim que você não sabe. Eu também era pentecostal antes de vir aqui para a igreja. E eu quero te garantir que tudo vai dar certo e que o Espírito Santo vai continuar a te acompanhar. E depois, ao longo da nossa conversa, a irmã Sandra me falou algumas coisas com tanta naturalidade que mexeram comigo. E eu gostaria de, nesse momento, deixar para você a seguinte mensagem: entenda como é que o Espírito Santo quer se relacionar com você, um indivíduo que é um componente desse corpo de Cristo. A irmã Sandra me disse assim: pastor, ela me chamava de pastor, pastor, a minha nora, ela está doente. A minha nora é uma pessoa muito boa, você vai conhecer a minha nora. Ela também veio, meu filho, a minha nora, todos vieram para a Igreja Adventista junto comigo, quando eu me batizei, todos fizeram os estudos bíblicos. E a minha nora é uma mulher muito boa. Ela é bastante tímida, ela não fala muito, mas a casa dela está sempre aberta para ajudar todo mundo.
E quando a igreja faz um junta-panela, ou quando os desbravadores precisam fazer algum acampamento, é ela quem cozinha para as pessoas. Mas a minha nora, tadinha, ela está com as costas travadas, já faz algumas semanas. E ela não está conseguindo sair da cama na maioria dos dias. E eu estou muito triste por ela, porque as pessoas estão perdendo muito, porque a minha nora não está conseguindo ajudá-las. Então, eu ajoelhei no meu quarto e eu orei para Deus. Deus, por favor, envia o Espírito Santo, para que assim como Ele promete na Bíblia, o Espírito Santo me dê o dom da cura, para que eu possa curar a minha nora. E ela me disse, todas as tardes, eu saio aqui da minha casa e eu vou lá para a casa da minha nora, e eu massageio as costas dela, da maneira como eu sei, enquanto eu oro pedindo para que o Espírito Santo cure as costas dela. Numa outra oportunidade da conversa, ela me disse, a minha filha e a minha neta estão estudando na escola adventista, elas estudaram na escola pública a vida toda, e agora elas estão com dificuldade em algumas matérias que são mais avançadas. Entre as matérias, elas estão com dificuldade no inglês, e elas chegaram em casa desesperado, falando, mãe, vó, a gente está com medo de reprovar em inglês, porque a gente não consegue entender, os alunos estão mais avançados. E eu, pastor, olhei para elas e falei, minhas filhas, fiquem tranquilas, vocês já oraram para o Espírito Santo dar o dom de línguas para vocês? Quem é rico, paga professor, mas o professor do pobre é o Espírito Santo. Então, vocês vão se ajoelhar e vocês vão pedir a ajuda do Espírito Santo, porque ele vai cumprir o que está escrito na Bíblia e vai dar o dom de línguas para vocês, e vocês vão aprender o que é inglês. E elas se ajoelharam e elas foram aprovadas de ano, pastor. Você acredita? Eu não quero minimizar a atuação do Espírito Santo e dizer para você que esse pequeno recorte é tudo o que ele faz. Porque a pregação do Evangelho será feita não por intermédio ou por mão de homens, mas pela ação poderosa desse Espírito que movimenta todas as coisas criadas. Mas eu gostaria de te levar a pensar que o Espírito Santo quer ter uma atuação diária na sua vida. Por vezes, quando a gente fala do Espírito Santo, a gente acha que coisas mirabolantes vão acontecer para que nós sejamos pessoas nascidas e batizadas pelo Espírito Santo. E a irmã Sandra, lá em Santa Catarina, me mostrou que era alguém que tinha o Espírito Santo diariamente na vida dela, e que ela não conseguia dissociar a fé dela da atuação do Espírito Santo. E eu olhei para dentro de mim, e percebi quantas coisas fiz, quantos sermões preguei, quantas decisões tomei, quanto minhas pernas se movimentaram, por mim mesmo, sem a atuação do Espírito Santo. Existem vários teólogos que apontam um pensamento para a mesma direção, que a igreja primitiva que nós lemos no livro de Atos era uma igreja que tinha 99% de atuação do Espírito Santo e 1% de atuação da própria escolha daquelas pessoas. Era uma igreja que se movimentava 99% pela atuação do Espírito Santo e 1% era feito pelas escolhas deles mesmos. E quando a gente olha para o quadro religioso contemporâneo, a gente percebe que nós temos 99% das nossas próprias mãos e 1% do Espírito Santo. Existe um pensamento teológico que diz, se o Espírito Santo se retirasse das nossas igrejas, a maioria delas continuaria funcionando normalmente. É urgente que nós possamos clamar a Deus, pedindo que o Espírito Santo seja alguém presente em nossas vidas. Ser batizado pelo Espírito Santo não é um ponto que acontece na sua vida e dura para sempre. Ser batizado pelo Espírito Santo é uma decisão diária, de todos os dias, se levantar na presença de Deus, frente ao mundo, dizendo, Espírito Santo, hoje eu encontrarei pessoas, hoje eu tomarei decisões, hoje eu passarei por problemas, por dificuldades, mas que nenhuma dessas coisas aconteçam pela minha própria vontade, mas que tudo seja dirigido pelo seu poder. Me batiza no dia de hoje, se manifesta na minha vida no dia de hoje, e que todas as minhas palavras e atitudes sejam correspondentes à sua vontade em mim. Essa geração que deve ser levantada nos dias de hoje. A Bíblia diz que nós estamos vivendo o tempo do fim, e que uma das marcas do tempo do fim
é que a mensagem sobre o Jesus Cristo seria pregada no mundo todo. E essa missão será feita por meio do Espírito Santo, pela atuação completa e total do Espírito Santo. E na bondade e misericórdia de Deus, que poderia facilmente proclamar essa mensagem sozinho, Ele convida a sua estrutura desse mundo, representante do reino de Deus aqui nesse mundo, a igreja, para que ela seja a portadora, o arauto das boas novas do Evangelho. E as boas novas do Evangelho, Jesus Cristo é o Senhor. Nós ouviremos uma música nesse momento. E depois dessa música nós vamos orar. E nós oraremos com um intuito muito específico: pedir que o Espírito Santo faça parte da nossa vida. Não aqui apenas, não nesse momento em que estamos juntos, mas a partir de hoje à noite, amanhã pela manhã, no nosso viver diário, na nossa vida, fora dessas paredes, fora desse espaço do sábado, fora do nosso contexto de igreja, pedir que o Espírito Santo seja alguém real. Nós vamos orar por isso, mas essa música é uma oportunidade também para que você possa se encher desse Espírito. O Espírito é tão bondoso que, além de nos usar para a pregação do Evangelho, Ele tem interesse de mudar a nossa vida, de nos trazer alívio, de nos trazer perdão, de nos trazer aqui no nosso coração a sensação de que, fato, o céu nos aceita, de que nós estamos conectados com Deus. E talvez haja pessoas aqui nessa oportunidade que se sentem longe de Deus, pessoas que sentem uma vida vazia, pessoas que entraram talvez numa vida religiosa automática, pessoas que já dominam essa parada de ser cristão, mas que fazem isso sem a presença do Espírito Santo. Pessoas que estão passando pelo pior ano da sua vida, pelas maiores lutas que poderiam enfrentar. Pessoas que estão com o coração esperançoso pelas oportunidades da vida, mas que nenhum dos nossos passos seja dado sem o Espírito Santo. A música é um pretexto para que você se conecte com o Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, Gabriel vai cantar agora, nos dando a oportunidade para que Ele, o Espírito Santo, fale ao nosso coração. Fugir de Deus e se esconder não leva a nada. Pra que pensar que não há mais o que fazer? Que Deus não tem mais uma chance pra você. A salvação está ao alcance de quem crê. Que Ele te salva se você se arrepender. Completamente com a fé em seu poder. Porque Ele sabe todos os seus planos, sonhos, suas metas. Entende a sua vida como se estivesse nela, e Ele sofre vendo seu chorar sem querer confiar que Ele mudará a sua forma de pensar, que Ele mudará o seu agir e o seu falar, que Ele mudará. E a vida eterna lhe trará, se nele confiar. Fugir de Deus e se esconder não leva a nada. Pra que pensar que não há mais o que fazer? Que Deus não tem mais uma chance pra você. A salvação está ao alcance de quem crê. Que Ele te salva se você se arrepender. Completamente com a fé em seu poder.
porque Ele sabe todos os seus planos, sonhos, suas metas, entende a sua vida como se estivesse nela, e Ele sofre vendo seu chorar sem querer confiar que Ele mudará a sua forma de pensar, que Ele mudará o seu agir e o seu falar, que Ele mudará, e a vida eterna lhe trará, se nele você confiar. Ele vai mudar a sua vida, restaurar. É só nele você confiar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bondoso e cuida de nós. Talvez alguns amigos aqui vieram hoje à tarde para assistir a um programa, mas não faziam ideia que, na verdade, eles estavam vindo para um encontro com o Espírito Santo. Nós agradecemos porque, na sua infinita misericórdia, o Senhor olha para nós, para a nossa pequena existência, e se importa de fato conosco, se importa com o nosso viver, se importa com os nossos sonhos, e acima de todas as coisas, o Senhor se importa com a nossa salvação, com o nosso destino na eternidade. Nós estamos aqui, Pai, fazemos parte da igreja, esse corpo de Cristo, representante da mensagem do reino de Deus para esse mundo. Mas além de fazer parte dessa igreja, nós sabemos que o grande objetivo é que sejamos cheios do Espírito Santo. Que sejamos cheios do Espírito Santo como igreja, mas que possamos, individualmente, no nosso viver diário, iniciar todos os nossos dias sendo batizados pelo Espírito Santo. Que essa mensagem, Senhor, seja um marco em nossa vida, a mensagem da Bíblia, dos planos que tem para nós, dos exemplos da igreja primitiva que, cheia do Espírito Santo, vivia em comunidade, se dedicava, se aprofundava na doutrina, no ensino dos apóstolos, que tinha simpatia do povo, que era uma igreja relevante. Que possamos, Senhor, nos incumbir desse propósito, de sermos os embaixadores de Cristo nessa terra, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Há alguns amigos aqui nessa oportunidade que talvez, por suas próprias escolhas e vontades, não têm um relacionamento contigo há muito tempo. Há outros aqui que nunca foram desafiados a ter um encontro contigo fora da igreja. Há alguns aqui que já não têm mais o hábito de descobrir as verdades sobre os céus por meio da palavra. Alguns aqui que estão vivendo para si, mas o Senhor nos trouxe nessa oportunidade e fala ao nosso coração, e é por isso que nós, em primeiro lugar, agradecemos o perdão que o Senhor nos dá pelos nossos pecados, e agradecemos também a nova chance de recomeçar ao seu lado. Capacita, empodere cada um desses amigos que está aqui nessa tarde. Abençoe as famílias que estão aqui reunidas ou representadas, para que cada um desses endereços, cada um desses lares sejam iluminados pela mensagem do reino de Deus, e que, cheios do Espírito Santo, possamos fazer a diferença na vida daqueles que estão ao nosso lado, por meio do amor nas palavras, por meio do amor nas atitudes, que de fato possamos refletir o seu caráter. Que a cidade de Londrina seja iluminada pela sua presença, que a cidade de Londrina seja abençoada por meio da igreja,
e que cada pessoa de Londrina seja alcançada por alguém cheio do Espírito Santo, que vai ao encontro das necessidades do outro, que não vive para si. Enche o nosso coração e coloque aqui em nós o desejo de te procurar a cada dia. Coloque em nosso coração essa sensação de falta, de ausência, para que a gente jamais se sinta completo por nós mesmos, mas que possamos de joelhos te procurar e conhecer quem o Senhor é. Entender que essa é toda a nossa vida, conhecer a Deus, descobrir a sua vontade para nós. Obrigado por essa oportunidade. Com o coração limpo e feliz nós oramos, perdoados pela nova chance. Oramos em nome de Jesus. Amém.